Eu vou falar com vocês aqui sobre a visita de um homem religioso a Jesus. E esse homem ele foi visitar Jesus de noite, porque ele tinha medo de que os parceiros deles o contrariassem, porque os religiosos da época de Jesus eles eram perseguidores da doutrina que Jesus estava ministrando. E a doutrina de Jesus é uma coisa muito simples. Era uma nova maneira de vida. E eu sempre digo para vocês que a maneira que Jesus viveu e foi, como homem nessa existência, é a maneira que nós devemos viver e ser, a fim de que a nossa vida se torne uma vida abundante. Fora esse estilo de vida, não existe uma vida abundante. A gente só encontra a vida abundante no Evangelho. Eu não estou falando nos evangélicos. E não estou falando em qualquer outro tipo de religião. Estou falando no Evangelho. Evangelho significa boa nova, boa notícia. A boa notícia de que Deus em Cristo estava reconciliando com Ele o mundo inteiro. Através do ensino de Cristo, do que Ele mostrou que é possível viver na vida comum, no dia a dia. É possível você viver uma vida em princípios, não em regras e doutrinas, mas em princípios. No Evangelho tem muitos princípios. O perdão, a graça, a misericórdia, o amor, a fidelidade, a bondade, a mansidão, enfim, muitos outros princípios. E esse homem aqui, Nicodemos, foi visitar Jesus. João capítulo 3, versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus, escondido, e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Nicodemos sabia que aquilo que Jesus estava realizando era algo que um ser humano não poderia realizar. Os sinais, as maravilhas, os prodígios, os milagres, a maneira de vida. E aquilo despertou nele algo que não tinha na religião, no judaísmo, nas crenças, nos próprios sacerdotes da época. E ele foi verificar, mas com medo de ser impedido pelos próprios companheiros dele, porque ele era um homem dos mais importantes, respeitado na sua época, pela inteligência que ele tinha na lei dos judeus, nos mandamentos dos judeus, e agora tinha um Jesus como um revolucionário, trazendo uma doutrina nova, algo que as multidões estavam seguindo. Por isso que ele diz: ninguém pode fazer o que tu fazes se não for de Deus. Ninguém pode fazer isso. Se Deus não estiver com ele, ninguém pode fazer. Então Jesus disse para ele: em verdade te digo, porque há verdades e verdades.
Sempre quando Jesus destaca isso, ele traz um princípio. Também quando ele aponta para os fariseus e disse: na vossa lei está escrito, eu, porém, vos digo. E ele também diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque há ouvidos que estão ouvindo, mas não estão ouvindo. Porque o ouvir que ele se refere é o ouvir do entendimento. Aqui todos estão ouvindo o que eu estou falando, mas o entendimento. Por isso que há verdades e verdades, há uma palavra escrita no mandamento, mas há algo muito maior que aquilo que Jesus veio ensinar. E isso que despertou em Nicodemos. Jesus diz para ele: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo. E aí vem a pergunta para nós: como se nasce de novo? Perguntou Nicodemos, que era um cara inteligente. Como um homem pode nascer sendo velho? Parece uma criança respondendo, né? De tanta inteligência ele não sabia nada. Pode porventura voltar ao ventre e nascer a segunda vez? Aí Jesus responde de novo: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Uma coisa é você ver o reino. Primeira vez ele fala em ver o reino. Agora ele está falando em entrar no reino. Para você entrar no reino de Deus, ser pertencente ao reino de Deus, não é você se batizar, ou você entrar numa religião, ou você seguir uma religião, não tem nada a ver com isso. Entrar no reino de Deus é nascer da água e do Espírito. É você nascer de um novo nascimento. Você nascer de uma nova consciência. É dentro de você que o milagre vai acontecer. É você receber o ensino do Evangelho e a tua consciência mudar. Há um milagre na consciência da pessoa. No seu interior. Porque ele diz assim: aquele que é nascido da carne é carne. Nascidos numa consciência apagada pelo pecado original. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido de uma nova consciência é nascido do Espírito. A mudança de mente. Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você consiga experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então precisa de renovação de mente. O processo do Evangelho é uma transformação. Assim como o desenvolvimento do nosso crescimento, tanto em inteligência como o crescimento físico ou em educação, porque a gente nasce cru. A gente nasce com as influências que tivemos lá no útero da nossa mãe e depois com a existência a gente vai sendo influenciado pelos pais, pela comunidade, pelas escolas, pelas faculdades, pela televisão, pelas mídias sociais, se influenciando por tudo. E você vai virando uma coisa. Você não se identifica o que você é, porque você é uma soma de influências.
Eu sou uma soma de influências, você é uma soma de influências. E todas as influências são processos. A nossa formação mesmo é um processo. A gente entrou aqui, começou a caminhar e se formou. Porque a gente teve um processo. E assim, o nascido do Espírito, ele começa um processo de transformação de mente. Você caminhar com uma nova consciência. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, Nicodemos, de eu te dizer, importa nascer de novo. Como é que isso acontece? O vento sopra onde quer. O Evangelho, a voz de Deus, o Espírito de Deus, ele sopra onde quer. Você ouve a voz dele. Como diz o texto aqui, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em algum momento na nossa caminhada, nos nossos processos, tem que ocorrer essa virada de chave em nós, para que a nossa consciência comece a mudar nesse processo, no processo existencial, e você aprender a ouvir a voz do Espírito de Deus. É o vento. Se a gente reparar o vento natural, você não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Mas você também não vê ele. Mas você sabe que ele está ali. Assim também a voz de Deus em nós. No início desse processo, o processo de nascer de novo, é como uma voz vem e cala no seu espírito. Cala no seu coração, cala na sua mente humana e algo muda. Você não sabe como acontece. Então perguntou Nicodemos, mas como pode isso acontecer? Aí Jesus diz para ele, tu és mestre em Israel, tu é professor, tu é ensinador, as pessoas te procuram para você ensinar. E agora, tu não sabes isso? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que nós temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Em se tratando de coisas terrenas, não crê? Como você pode crer se lhe falar de algo espiritual? Então, o novo nascimento não é algo terreno, é algo espiritual. Como eu disse anteriormente, é uma virada de chave. Algo acontece em você. Talvez já tenha acontecido e a gente não se deu por conta. Aí ele diz como esse processo acontece. Ele faz uma inversão no texto. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que é Cristo, aquele que veio de Deus. É por intermédio dele que isso acontece. E do modo por que Moisés, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, é uma alegoria do Velho Testamento, quando as serpentes no deserto pegavam o povo de Israel e elas picavam e houve uma mortandade muito grande por causa daquelas serpentes. Aí Deus falou para Moisés, levanta uma serpente de metal e todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. Já era uma figura do que ia acontecer depois. E é o que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos. Da mesma forma, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, que é Cristo,
seja também levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Esse é o processo. Lá em Hebreus diz assim: olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Da mesma forma que lá no deserto eles olhavam para a serpente e eram curados, agora podemos olhar para Cristo, receber a Cristo, receber o novo nascimento, essa nova consciência em nós, nós podemos ser libertos. Mas libertos do quê? Da nossa vã maneira de viver, da nossa vã maneira de pensar, daquilo que nós fomos abastecidos a vida inteira. Todo aquele que crê em Jesus tem essa mudança de mente, mudança de processo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê nele já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo. O próprio livro de João, no capítulo 1, diz que ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Não é a religião que ilumina o homem, é o ensino de Jesus, que está lá em Mateus, em Marcos, Lucas, João. 4 evangelhos, você lê lá toda a vida de Jesus exposta. Tudo que ele fez, tudo que ele praticou, todas as suas obras, como ele tratou as pessoas, como ele viveu com as pessoas, como ele tratou os religiosos, como ele tratou aqueles que blasfemaram contra ele, aqueles que o crucificaram. Está lá tudo escrito. Da maneira que Jesus viveu, é a maneira que precisamos viver. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Mas o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de que sejam as suas obras arguidas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, da verdadeira luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são obras feitas em Deus. Jesus é o nosso referencial. Precisamos olhar para Ele. Olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Aquele que olhar para Cristo é iluminado. As nossas trevas interiores, elas são iluminadas pela vida de Jesus. Lá no início da Bíblia, quando começa o primeiro versículo, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. As trevas, ali é uma alegoria ao que Deus faz na nossa vida. Quando Jesus chega na nossa vida, Ele é luz nas nossas trevas. A terra lá era sem forma e vazia. Assim nós, sem a luz da palavra de Deus, a luz do Evangelho, a luz de Jesus, que é a verdadeira luz, que nos ilumina,
somos como aquela terra vazia, sem forma. Mas quando essa luz vem, ela começa a nos iluminar e os milagres começam a acontecer. Disse Deus, haja luz e houve luz e assim por diante. Todo o processo ali da criação é Deus criando em nós através da sua luz. Mas o mais importante aqui é saber que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E esse reino é um reino que não é visível, é um reino invisível, é um reino que habita em nós quando nós cremos. Receber essa luz, receber a luz de Jesus, através do Espírito de Deus, o Espírito Santo. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido de Deus. Assim somos nós, nascidos de Deus. Recebemos isso por crer no nosso coração. E isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com um contato com o reino de Deus através de Cristo. Amém?